Em quais aspectos o For Sale pode ajudar a minha empresa? Show, boa pergunta. Vamos lá. Já vamos começar respondendo antes da gente entrar no tema. A gente percebe, Araújo, o desafio que é quando a gente vai integrar um pedido no RP, tá? Seja ele Proteus ou seja ele outro RP de mercado. Então, o For Sales ele veio para facilitar esse input de pedido dentro do RP, tá? Então, a Fabritech criou uma carinha mais amigável, tá? Para que meu pai, eu até brinco, né? O For Sales até meu pai consegue inserir um pedido. Então, a gente pega tudo aquilo que tem de informações no RP, cria um front-end amigável, né? E que possa, de fato, ali ser muito mais usual, digamos assim, né? E aí fica muito mais fácil você imputar um pedido, consultar estoque, ter tudo aquilo que você precisa para inserir um pedido com sucesso, tá? Então o For Sales ele vai apoiar a sua organização, além de redução de custo, né? E aí, entrando em outro viés também, parte de CRM, então o For Sales ele tem um CRM integrado, onde você acompanha toda a jornada do cliente, que é um desafio, já entrando na parte de vendas, é um desafio muito grande acompanhar a jornada do cliente. Você pega gestores aí de organizações, eles às vezes não sabem quanto tempo demora para gerar desde um lead no funil até a proposta, a impressão da proposta e de fato o contrato assinado. Então eu diria que hoje muitas organizações, apesar de IA, apesar de tecnologia, estão indo no susto. Então o For Sales vai te apoiar, vai apoiar a sua organização nessa frente aí. Boa tarde, Cid, falando de Francisco Beltrão, Paraná. Seja bem-vindo. Legal, Cid. Bem-vindo aí, viu? E é importante a gente ressaltar também, né, na dificuldade hoje do nosso colega que está na rua, que está em campo, que tem a dificuldade, né, de encontrar o cliente dele, de levar a novidade para o cliente, de ter a tecnologia ali na palma da mão, para que ele possa ser mais assertivo, para que ele possa levar tudo que há de novo para o cliente dele. Então, ter uma solução de apoio é fundamental hoje, né? Para a galera que atua na área comercial, na área de vendas. Eu diria, Ogra, que os tempos mudaram, né? Antigamente, como é que um vendedor, como é que um executivo de venda ele tratava, né? Ele ia com as anotações ali, a agenda dele debaixo do braço e ia fazendo as anotações, né? Então, hoje em dia, a gente percebe que as empresas que estão na frente, ela tem a informação em tempo real do seu cliente, né? Qual foi o último pedido dele? E em cima disso, a gente trabalha. Eu até tenho um relato bem bacana aqui. Um dia eu cheguei de viagem cansado e o telefone tocou. Atendi, era uma pizzaria, na qual eu sempre peço pizza, e o dono da pizzaria ali, ele tinha todas as informações. Ele falou: Claudemir, ó, eu percebi que sexta agora você não pediu pizza, hoje é sábado, né? E você sempre pede de mussarela com calabresa, com borda recheada. Estou enviando a pizza nesse momento. Eu, cansado de viagem, eu vou falar não? Né? Então perceba que o CRM é acompanhar o cliente, saber o que esse cliente quer, né? Saber o momento em que ele precisa de fato. Então imagine assim, eu cheguei cansado de viagem, eu vou dizer não a uma pizza? Obviamente que eu falei, cara, manda. Então, e muitas empresas grandes não têm essa informação. Sim. Ou está em planilha, ou está numa pasta. E assim, não sei se você concorda comigo, Gra, mas muitas vezes há um turnover grande Sim. de vendedores, de executivo de vendas. Então, esse vendedor ele foi embora, com quem está essas informações? Tem a dor ali do gestor, né? Porque ele tem que ter uma visão geral do campo, ele tem que olhar o time, se está entregando, se está indo atrás dos números, trazendo os resultados. Ele também tem que olhar a concorrência dele, né? Entender o que ele pode estar fazendo de diferente para dar esse apoio para o time de vendas. E ele precisa ter essas informações, esse controle, né? De onde está chegando ali essas oportunidades e como também ele vai fazer para distribuir pro time. Então, tem a dor do vendedor que está na rua, tem a dor do gestor que precisa gerenciar. Então, quando ele tem todas essas informações unificadas numa solução que entrega ali para ele com mais facilidade para tomar decisões, né? O cargo fica muito mais leve, né? Acaba distribuindo porque com uma solução
a gente consegue direcionar, né, atribuir ali o dia a dia mesmo, né, as atividades de cada um e para o gestor acompanhar, olhar ali o diferencial, também tá acompanhando a concorrência é bem relevante também. Show. E uma coisa que eu percebo, Gra, e o pessoal aí que está assistindo a live, eu percebo assim, você gerir 20, 30 clientes é uma coisa. Sim. Você gerir 200, 1000 clientes numa carteira, ou aqueles clientes que têm uma venda sazonal, digamos assim, não é uma venda tão consultiva, como é que você controla isso, né? Então, empresas, né? E aqui eu digo gestores, diretores de empresas, às vezes você tem um ouro na sua carteira e você está atrás do novo o tempo todo. E às vezes o ouro está na sua carteira, gente. Então, acho que isso é de extrema importância e relevância a gente trazer aqui, né? É cuidar desse cliente de fato, olhar o CRM, fazer um ciclo de fato com ele, né? Se ele compra a cada 30 dias, por que ele não fez um pedido comigo? Então, o CRM, você vai pôr ali, de repente, um lembrete, algo do tipo, e você, opa, deixa eu ligar lá para o Caio da empresa XPTO. Tá? Então, acho que essa jornada, né, a forma de vender, a forma de chegar no cliente, estreitar o relacionamento, a forma de fazer marketing mudou. Então, eu acho que essa live aqui é bem bacana para a gente entrar nesses assuntos. Pessoal, e vamos aqui colocando as questões, vamos batendo um papo aqui. A ideia é a gente criar insights valiosos aí para que você possa levar para a tua organização, para que você tenha reflexão do momento da sua empresa, dos teus processos, rever isso. Porque se você não está revendo os teus processos, se você não está gerindo novos insights na tua empresa, a tua concorrência está. Tá? Então a gente preza por isso aqui, daqui a pouco a gente entra num debate de cultura organizacional e aqui na Fabritech a gente prega que todo mundo vende, né? Desde o analista de suporte, desde o próprio executivo de venda que está ali na linha de frente, desde aquele analista que vai implantar a solução. Tá? Então acho que é a cultura, ter um olhar diferente, né? E aí nosso diretor sempre fala, né? Nós não somos a melhor empresa do mundo, mas a nossa forma de lidar com os problemas e resolver é diferente. Tá? Então a ideia da nossa live é essa aqui. E coloquem perguntas aqui para a gente responder, para a gente debater juntos aqui, conversarmos, tá bom? Fiquem à vontade. Deixa eu só beber uma água aqui. Produção, tudo legal aí? Legal. Nick, Marina, legal. O Show. áudio tá bom. É legal. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a parte da gestão. Legal. Acho que Mudou bastante a forma de gerir, né? Antes aqui, gente, da gente entrar na live, eu estava conversando com a Grau o como que mudou a forma de fazer gestão, né? Antigamente você tinha aquela gestão mais enérgica, né? Mais dura. Hoje em dia, não sei se eu posso chamar assim, uma gestão mais humanizada, né? A gente olhar o cenário do colaborador, entender como é que está o psicológico, se ele estava fazendo ali, sei lá, 40 vendas no mês, por que agora ele caiu para 20, entender esse cenário. E uma coisa que eu percebo na gestão comercial, Gra, será que o investimento de trazer um novo colaborador é mais custoso do que treinar quem já está? Com toda certeza. Então, se alguém está vindo de fora, ela precisa entender a sua cultura, o seu modelo de negócio, o produto que ela vai vender. Então, isso leva muito tempo. Então, a empresa que tem a cultura de preparar, de treinar, né, o time que está ali, ela vai só fortalecer cada vez mais. E você sabe que eu estava conversando com um gestor comercial, um cliente nosso, e ele falou, Claudemir, eu tenho medo às vezes de tirar uma pessoa de prospecção, colaborador de prospecção, e fazer ele virar um executivo de venda, e aí eu perco um executivo de venda e perco também muitas vezes aquele cara que era fera, aquela pessoa que era muito boa em prospectar, né? Sim. E eu falei, cara, eu entendo perfeitamente, porque assim, às vezes um bom técnico, não necessariamente a vida toda ele foi bom jogador, né? A gente vê aí às vezes gestores de vendas poxa, o cara não era um ponta, é um cara que batia a meta sempre, mas ele sabe gerir. E você tira esse cara, que ele bate meta, que ele é fera, coloca ele para gerir, cara, você perdeu um bom vendedor e você perdeu também um bom gestor. O que você acha sobre esse tema? O que você tem ouvido falar? Porque assim, tudo é treino, né?
o que a gente faz com muita repetição, o que a gente faz todos os dias, é muito óbvio que a gente vai melhorar a cada dia. Então, você está tirando uma pessoa da área de prospecção, da área de geração de leads, trazendo ela para, de fato, ser um vendedor, você vai ter esse sentimento de perda porque o número dela representa muito. Porém, ela chegou nesse nível, por quê? Porque ela treinava. Todos os dias ela está ali fazendo a mesma atividade, talvez de maneiras diferentes, com abordagem diferente, mas é o dia a dia dela. Algo que eu vi uma vez ali, o Flávio Augusto falando, né? Por que o Cristiano Ronaldo era esse fenômeno todo? Ele foi assistir um treino e ele treinava passe. 20 mil vezes a mesma coisa. A mesma coisa. Acho que a gente entra naquela frase, né, do Caio Carneiro. Treinar não vende e vender... Treina. Faz todo sentido, né? Então, e aí eu carrego uma outra, viu, gestores de empresa e diretores, uma frase de Benjamin Franklin que é: a falha na preparação é a preparação para a falha, né? Então, você vai visitar um cliente que você não se preparou, não levou o brinde coerente, não tem técnicas de venda, tá? Quando a gente fala em técnicas de venda, não é ser robotizado, é conhecer de programação neurolinguística, conhecer um pouco de expressão corporal. E aí, hoje em dia, até um tema legal, Graça, você acredita que alguém que veio de uma outra área, nunca veio desse core de vendas, de repente pode se dar bem em vendas? Com certeza. Alguém que, sei lá, é de uma linha de produção, porque tem alguns dos nossos clientes, na gestão de TI, por exemplo, que você pergunta, eu era do contábil. Porque assim, de forma às vezes inconsciente, todo mundo vende. Faz sentido. De forma inconsciente, está todo mundo vendendo o tempo todo, né? Quando você busca uma vaga de emprego no mercado, está se vendendo, né? Quando você quer que alguém faça algo que você quer, você está se vendendo. Então, eu acredito que de forma inconsciente, quando a gente está prestando um serviço, entregando ele com qualidade, você já está preparando a próxima venda. Então, o papel do vendedor é fechar o negócio, trazer o contrato para dentro de casa. E o papel de quem está entregando é fazer o quê? Que a segunda venda aconteça. Então, depois da entrega, depois da sua venda, se aquele time fez com qualidade, com excelência, a segunda venda vai vir com certeza. E uma coisa assim, eu acompanho alguns podcasts dessa galera aí, Flávio Augusto, Caio, né? Essa galera, o Jota, e sempre assim parece que é o mesmo viés no sentido de... falar em vendas ainda é um tema delicado, né? Porque assim, ainda muitas pessoas têm esse tabu de se apresentar como vendedor, sim, né? O cérebro reptiliano, ele entende que há um perigo quando a gente fala em vendas. Então, eu acho que daí vem esse viés de ter tantos nomes para vendedor, né? Executivo de vendas, executivo de soluções, key account, enfim. A gente pega aí números, nomenclaturas, digamos assim, de vendas. E você acha que é um tabu ainda? Muitas pessoas não querem ser vendedores. Eu percebo que hoje o setor de vendas numa organização é o mais valorizado. Não sei se você tem acompanhado isso. Eu não sei se o pessoal que está assistindo a live concorda com a gente, mas antigamente não deu certo na vida, virou vendedor. Exatamente. Eu acho que hoje em dia está assim, cara, o vendedor é a chave que traz ali dinheiro para minha organização. Se eu não cuidar bem desse cara, eu vou perder, né? Ou seja, eu costumo dizer que sem venda, sem empresa. Sim. Não sei se faz sentido. É que a gente fala muito de empatia em vários aspectos, em várias áreas, mas eu acredito que na área de vendas, né, é onde a empatia tem que ser ali 200%, porque 2 ouvidos, então você tem que ouvir muito bem o que o seu cliente está falando. E a escuta, a famosa escutativa, né? Exatamente. Então, assim, pouco se fala e muito se escuta porque você não está vendendo, você está entregando uma solução, você está resolvendo um gargalo, né? Você está, talvez, ali solucionando um problema que há anos... O próprio cliente compra, né? Porque ele vai relatando os desafios que ele está, né? E aí chega um momento que ele mesmo chegou na conclusão que ele precisa da solução que você tem em mãos, que você desenvolveu. Exatamente. Legal. E ainda nesse tema de gestão comercial, eu percebo o desafio desse turnover, dessa troca, dessa retenção. Hoje, o que você acha que as organizações
tem que seguir, tem que fazer. Eu percebo que eles estão investindo muito, as empresas, em treinamento, em premiações. E assim, é o que eu sempre falo. E até o Caio Carneiro fala isso, né? Se o cara entrou para a área de vendas e ele não tem fome, se a vida que ele está levando está muito tranquila, então eu acho que se eu como gestor, se eu fosse gestor mesmo comercial ali, eu ia olhar esse cenário e perguntar, cara, como é que está a tua vida? Se o cara falar que está confortável, que está tudo ok, desculpa, gente, para a área comercial talvez ele não sirva. Ele pode servir como gestor de projeto, como gestor de produção, qualquer outra coisa, mas como a área de vendas, aquele cara que tem sede, aquele cara que quer crescer, talvez não sirva. O que você tem sobre isso, Gra? Eu acho que é acreditar, né? Qualquer tipo de serviço, qualquer produto, o vendedor não pode ter medo, né? Legal. De dizer preço. Muitas das vezes, a gente como consumidor também quer comprar algo e a pessoa não fala logo o preço, né? Fica enrolando, demorando. E isso às vezes acaba esfriando ali com o cliente, né? Então, assim, tudo que é bom, né, não é caro, custa porque tem um valor por trás de tudo aquilo, daquele serviço que vai ser entregue. Então, eu acho que quando você fala, as pessoas têm medo de falar, eu sou vendedor porque vai correr de mim. E aí talvez a gente entre na diferença entre preço e valor. Valor, exatamente. Eu costumo dizer assim, você compra lá num restaurante que você vai almoçar, você paga numa sobremesa com uma banana lá, com uma calda, você paga 60, 70 reais, né? E aí você vai ver o preço da banana aqui fora, sei lá, custa 13 reais, é agregar valor, né? Sim. E aí o que eu percebo dentro do que a Gra falou, às vezes você não quer falar o preço, mas você também não agregou valor no teu produto, você não fez a outra ponta que é o cliente, e eu costumo dizer assim, gente, ó, se você está ali numa negociação, e como a Gra colocou, em uma negociação, você está o tempo todo no viés ali de uma tratativa de, cara, vamos 50-50. Então eu falo, se negociação fosse um jogo, seria um frescobol, tá? A bola caiu, o cliente perde e você também perde. O que acontece que eu vejo em negociação parece um braço de ferro, né? Eu tenho que ganhar, eu vou, assim, vendi, beleza. Não, o cliente ganha também. Então, eu acho que é o que você colocou, é entender a dor do cliente, é ouvir, é falar, cara, legal, mas eu também tenho isso aqui. Nem sempre a dor eu vou receitar um paracetamol. De repente eu tenho um outro medicamento. Então, acho que é ouvir, né? Ter não posso dizer, essa sensibilidade de ouvir o cliente, né? Sim, porque às vezes a gente acaba sendo um pouco afoito e você não esperou ele concluir, né? Às vezes insistir um pouco mais para que ele te conte no mais detalhe possível para você levar ali a solução, levar o seu produto no momento certo, né? Para atender, para solucionar o problema dele e às vezes por essa questão mesmo de fazer a venda, fechar o contrato, né? Não perder o time com o cliente, você acaba falando mais do seu produto, falando mais do seu serviço, né? Exatamente, do que ouvindo, né, de fato, a necessidade do cliente. Não adianta, se o cara tem necessidade de comprar uma caneta, você vai oferecer uma caneta. Ele não vai comprar um estojo, talvez, notebook, né? Ele não vai comprar, ele veio comprar a caneta. Então, né, tenha paciência, porque essa caneta aqui é só o primeiro passo. E dentro disso que a gente está falando, Gra, já aconteceu comigo, mas você já perdeu venda porque o cliente queria algo que, assim, você pensou assim, eu vou vender para esse cliente e eu sei que depois ele não vai usar, vai se arrepender e então é melhor não vender. Isso dói no nosso coração, né? O pessoal que é da área de comercial, que é executivo, aí que é vendedor, isso dói porque, assim, você vai vender, o cliente depois liga, fica chateado, não serve, aí você tem dois problemas, né? Que você tem um churn de venda aí, e isso já aconteceu com você, situações que você fala, cliente, cara, segura. Olha, eu poderia fazer essa venda para você, mas eu não vou fazer porque não é o que você está precisando. Já, e foi algo que ficou muito marcado, porque após esse episódio mudou totalmente o meu relacionamento e minha proximidade com o cliente. Ele queria fazer, enfim, a gente falando um pouquinho mais especificamente, né? Ele queria fazer a implantação de um módulo, era um módulo complexo, né? Não sei se todos que estão aqui conhecem, é um módulo chamado Wake.
e ele já estava com uma contratação já em andamento para fazer a implantação, e ele queria o nosso serviço, e por ouvir um pouco mais, né, fui buscar informações mais técnicas de especialistas, e para o cenário dele não havia necessidade dele fazer essa implantação. Certo. É algo muito menor, mais simples, uma pequena customização iria atender. Então, realmente era o que ele precisava, era uma customização. Aquele outro projeto que ele imaginava que fosse o necessário ali, que fosse o que fosse resolver o problema dele, não era, né? Não havia necessidade de fazer essa implantação. E deu muito certo, eu não fiz uma venda muito grande, foi algo muito mais simples, um serviço muito menor, porém isso me garantiu uma longa jornada, estrada com esse cliente e a confiança, né? Porque depois desse episódio, todas as vezes que ele precisava de algo, ele sempre me procurava, me procura até hoje. E ele pergunta e fala, olha, eu tô certo disso, realmente isso faz sentido para mim. E talvez por falta de informação, às vezes o vendedor, por falta de ter o histórico do cliente dele, de saber o que ele conversou nos últimos meses. Eu acho que entra um pouquinho de CRM, né, Gra? O que ele conversou, porque a nossa cabeça, ela é falha, né? Então, eu não vou me recordar de tudo que eu converso ao longo de anos, ao longo prazo ali com o cliente. Eu vou saber das últimas conversas, né, ou de assuntos assim muito que me marcaram mesmo. Então, às vezes, o vendedor, por não ter essa informação, ou as organizações por não disponibilizarem ferramentas, né, para que ele possa ter esse histórico, para que ele possa se recordar ali de situações, ele não vai saber. Poxa, às vezes o cliente precisava de algo em tal momento que naquele momento não faria sentido, mas que daqui 6 meses, 1 ano, é importante para ele, mas por não ter essa informação registrada, né, ele não vai se lembrar. Outra questão às vezes você fala para o teu cliente, olha, a gente se fala semana que vem, às 14 horas, na próxima quinta às 14. Poxa, você registrou essa informação, você retornar para o cara às 14 horas, como vocês haviam combinado, a pessoa se sente importante. Puxa, ela falou que ia me ligar às 14. 14 horas ela está aqui me procurando. E muitas empresas sofrem com isso porque às vezes o vendedor acaba esquecendo ou aparece outra prioridade, o dia a dia dinâmico. E aí, de novo, a gente entra no CRM, né? Se você anotou que você tem que ligar para esse cliente às 14 e você colocou ali o gatilho e vai te avisar um alerta, vai ter algo ali no teu CRM avisando que você precisa ligar para esse cliente, dificilmente você vai deixar isso passar. Mas o que eu percebo também, Gra, nesse mundo de vendas, muitas vezes o pessoal está assim, vendi, fui embora. Né? Então você deu aquela atenção para o cliente, teve todo aquele namoro no bom sentido. Quando você fez a venda, você não pega mais um feedback desse cliente. Cara, como é que tá? A implantação ocorreu bem? As cadeiras que eu vendi para você serviu? Sentou alguém acima do peso, aguentou? Me dá o feedback disso. E assim, isso é um relacionamento. E eu percebo que a maioria das organizações, elas pecam nisso. É sempre o novo, é sempre o novo, é sempre o novo. E o ouro está indo embora, né? E a concorrência está olhando. E eu acho que esse é o desafio. E também agregar valor e falar para o teu cliente, ó, isso não custa X, mas custa Y, porque eu tenho um investimento por trás, né? O material que foi feita a cadeira, que foi feita a mesa, o meu software, ele é diferente. E a gente, às vezes, entrando no que você colocou, quer ficar falando da parte técnica, né? Olha, meu produto é isso. E na maioria das vezes, gente, na boa, o cliente quer o problema resolvido. Sim. Né? Sim. Gente, abordando aqui vendas e gestão comercial com vocês, mandem perguntas aqui. Deixa eu olhar se tem alguma pergunta aqui também na outra página. Deixa eu olhar. Estão perguntando aqui, Gra, entrando já nesse caminho, se a implantação do For Sales, se ela é complexa. O que você acha disso, né, gente? For Sales é a solução desenvolvida por nós aqui, Fabritech, que facilita a tua jornada, acompanhamento de lead, input de pedido dentro do ERP. E o que você coloca isso, Gra? Eu até ponho uma vírgula nisso
e é até triste falar isso algumas vezes, que muitas vezes o desafio da implantação é a ponta de lá. Acho que a correria do pessoal de vendas, gestão comercial, eles não conseguem validar algumas vezes 100%. Quando a gente dá um go live na solução, aparecem alguns erros. Ah, mas deu erro. Então acho que é a mesma coisa assim, você está testando um carro, faça o test drive legal, né? Para depois não chegar em casa e falar, meu, não está funcionando o ar-condicionado. E aí você não leu nenhum manual, né? A gente, como bom brasileiro, nós temos um problema sério de leitura. Você quer resolver ali no braço, e aí você vai ligar reclamando, aí ó, o botão é ali, né? Aperta aquele botão que fala, ah, tá bom, desculpa. Então, o que você acha de implantação do For Sales, assim, pela tua jornada, o que você acha? Eu não vejo, não é algo complexo, muito pelo contrário, eu acho que vai descomplicar, né, a vida de quem realmente precisa ter informação para ser produtivo, para ser assertivo. Hoje está todo mundo conectado o tempo todo, né, nas redes sociais, em Instagram, em Facebook. Então, a pessoa, quando passa a utilizar uma solução como o For Sales, que é como se fosse de autogestão, né? A empresa vai estruturar, vai implantar a solução, vai respeitar ali as regras de negócio dela. Então, esse processo de implantação, de validar a solução, ele não é complexo e ele vai, depois de que tiver tudo implantado, tudo funcionando, ele vai assim entregar resultados, né? Vai fazer com que o vendedor se sinta realmente parte da empresa, principalmente aqueles que a gente fala que são os representantes, né? Que estão em campo, que viaja muito. Esse cara, às vezes, ele não tem contato nenhum. Consultar um estoque. Ele não tem contato nenhum com ninguém dentro da empresa, ele às vezes mal conhece, né, as pessoas, ele está viajando sempre, está visitando o cliente. Então, eu me sentiria parte, né, se a empresa me entregasse uma solução, uma ferramenta onde eu pudesse ter todo o controle da minha carteira, dos meus negócios, né, dos meus resultados financeiramente também, né, porque o vendedor quer ganhar dinheiro, né, ele tá ali, ele tá nesse mundo, porque ele gosta de grana, né, ele quer cada vez mais e ele pode ali, de uma forma muito simples, né, se programar, como que tá, né, o que eu almejo, o que eu vou conseguir atingir e ter uma solução que vai entregar tudo isso. Implantação é algo muito, muito simples diante do desafio, que é não ter informação nenhuma. Você ir, por exemplo, lá para Goiás, visitar uma empresa sem ter histórico, sem ter informação nenhuma. Vai tipo na raça, né? Vamos ver o que vai dar. Uma coisa aqui para outro tema, a Gra, daqui a pouco ela vai abrir aqui o For Sales para a gente dar uma navegada rápida e para que vocês possam entender essa integração com IA, tá? Mas uma coisa bacana, Gra, que eu gosto de falar, a gente tem clientes que estão já num nível bem bacana ali, num faturamento X e empresas que estão crescendo, né? E acho que as empresas que estão crescendo, elas buscam o tempo todo estar alavancando as vendas. Então, não fique de fora da tecnologia. O que você tem de dica para essa empresa que ela está nesse viés, nessa subida, não sei se talvez criar novos produtos, falando em tecnologia, não sei se ter um controle melhor, como a gente está falando, um CRM, porque eu enxergo um CRM como um transporte, né? Você imagina que você vai daqui a Santos, você tem várias possibilidades de chegar lá. Você pode ir de bicicleta, a pé, de ônibus, mas com um CRM, a informação se eu não estou prospectando a persona como aliado, eu acredito que a empresa que está começando, se ela já começa, mesmo pequeno,
gera internamente muitos desafios, porque isso nunca existiu. A gente sempre controlou no Excel. Certo. Né? A gente sempre Vamos lá, pessoal, mandem perguntas aqui. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico aqui, mas a gente já... O Nick ali já está nos apoiando, tá bom? Ao vivo acontece isso mesmo. Tá ok? Tudo certo? Pessoal, que parte que paramos? Vocês querem escrever aqui o momento que vocês não ouviram a gente? O momento que foi? A gente falou aqui sobre vendas, gestão comercial, a cultura organizacional, Gra, é aquilo que acho que você colocou aqui bem, né? Se o teu colaborador ele já entra vendo que todos os colaboradores de vendas já estão engajados, o time é comprometido com a entrega, isso é importante também. Predatado para o futuro, né? Sim. Então, acho que se a tua empresa não tem a cultura forte de vendas, de entrega, de olhar o cenário como um todo, né? Uma cultura de onboard, quando esse colaborador está entrando, né? Se ele tem todo um mapeamento ali do que ele vai desenvolver, qual é o papel dele dentro da organização. Então, acho que a gente entra bem nesse viés de cultura organizacional, né? E tem muita empresa, a minha empresa não tem cultura. Se ela não tem cultura, ela precisa de fato acertar essas pontas o quanto antes para que isso venha. Eu costumo dizer que é um espelho, né? Sim. Você tem um time ali e você entrou com outro jogador, ele vai se adequar àquele time. Se o time é bagunçado, se o time não está nem aí para entrega. O ambiente transforma. É isso aí. Né? O ambiente faz com que o ser humano é assim, né? A gente vai se adaptando conforme a necessidade. Então, se você, a partir do momento, passa a conviver com pessoas que têm cultura, que têm ferramentas para gerar relatórios, ferramentas para imputar, fazer gestão das informações, o vendedor em si, o dia que ele se pegar sem uma solução, sem um CRM, ele não consegue mais trabalhar. Show. E a gente deu uma passada, vendas, gestão comercial, falando sobre como alavancar as vendas, cultura organizacional. E o último tema, antes de você abrir aí, Gra, assim, como a tecnologia está influenciando as vendas, né? Isso é muito louco, como você colocou, está todo mundo conectado, a gente percebe que as pessoas querem sair menos das suas organizações para adquirir algo, querem sair menos das suas casas para comprar algo, né? E aí também tem uma coisa, né? As pessoas adoram comprar, mas odeiam que alguém venda algo para elas, né? A mulher quer uma bolsa, mas se alguém vir ofertar uma bolsa, ela fala, não quero. Não estou precisando, mas se a bolsa estiver paradinha, ela tem uma paixão, ela compra sem precisar, né? Então, e sapato é a mesma coisa. E hoje, como é que você tá? Como é que você acha que está esse momento tá gerindo, assim, como é que a tecnologia está influenciando essas vendas, né? A gente falou de CRM, então você acredita numa empresa que hoje ela cresce sem uma solução para inserir um pedido de venda, sem uma solução para gerir o financeiro? Hoje, como é que você enxerga isso? Ela cresce, ela vai vender, mas cresce, assim, descentralizando as informações, né? Não sei nem se essa palavra correta, mas certo. Ela vai crescer de uma forma desequilibrada ali. Um pouco de informação na cabeça de um pouco de informação no Excel do outro, um pouco de informação no WhatsApp. Descentralização, né? Exatamente. Então, ela vai crescer, mas as informações vão estar ali, ó, na mão de cada um. E se essas pessoas vão embora, ela perde a riqueza dela, que é o histórico das informações, ela perde os contatos, porque se o vendedor tem todos os contatos da carteira de cliente deles no celular dele pessoal,
não importa onde esse vendedor vai estar, alguém vai procurar por ele, ou amanhã, ou semana que vem. Então, fazer a gestão da carteira, ter uma solução, ter um CRM, vai garantir que se esse cara for embora, né, a pessoa que assuma dali pra frente não vai perder nenhum contato. E aí eu acho que a gente entra no caminho de conhecimento tácito e explícito, né? Sim. Então a gente percebe muito conhecimento tácito, tá na cabeça do vendedor, tá na cabeça do gestor e ele leva isso para onde ele for, ele documenta. Né? Não tem um academy, não tem um playbook onde tem ali os vídeos, tem todas as informações e é o ouro da tua empresa. Eu assim, né? Eu faço assim, mas por que você faz assim? É isso aí. Porque eu faço assim. Tá, mas como você chegou? É o jeito certo de se fazer? Né? Então, às vezes a gente acredita que está fazendo o certo, né? Da melhor forma possível. E se tivesse utilizando ali uma ferramenta para auxiliar como aliada, ele teria outras inúmeras possibilidades. Show. Nick, a gente consegue agora abrir um pouquinho do nosso For Sales, a Grazi. O áudio tá bom aí, pessoal? Tá tudo ok? Escrevam aqui pra gente, ó. Se tiver alguma dúvida sobre os nossos temas aqui, pode mandar a pergunta aqui que a gente responde, tá bom? Olá, Gra. Você pode... Olá. Bom, legal. Então, para aproveitar aqui, né, os temas que falamos, a gente abordou um pouquinho ali sobre os desafios de não ter as informações. Vamos aproveitar para falar um pouquinho dessa solução, né, maravilhosa, que agrega muito no dia a dia de quem está nesse desafio de estar na rua, de quem tem a cabeça, né, pensando em muitas coisas durante o dia e que precisa, né, ter uma agenda, precisa ter um controle, precisa se organizar, né, com seus números, com suas metas. Todo mundo ali tem, né, os seus deveres, as suas obrigações, e deixar de estar com uma ferramenta que vai ali no dia a dia te dar a possibilidade de você ter os seus números, né, ter as suas metas, ter os seus resultados, e ficar dependendo ali do cliente te procurar, do cliente te ligar, de pedir para alguém consultar alguma informação. Isso acontece muito, né, Gra? Se faz um pedido no Excel, aí eu mando por e-mail para uma menina do back-office, do administrativo, ou alguém que esteja lá na ponta, e aí eu transmito, reescrevo esse pedido dentro de um RP. E aí ela pode errar, né? Você falou no seu Excel ali ou no seu WhatsApp estava 10, ela sem querer colocou 1.200 caixas, errou ali 1.600. Exatamente. Então, bom, só pra gente concluir aqui, esse é um front-end, né, do For Sales. A gente vai deixar aqui, né, no final da live o nosso site, os nossos meios de contato também. Então, é um espaço também, né, para vocês entenderem um pouquinho mais, pesquisarem um pouquinho mais sobre a solução, que com toda certeza vai valer muito a pena. Talvez não se encaixe para você, mas tem um amigo que, né, vai fazer sentido para ele, então não deixe de acompanhar. Aqui é um front-end, eu vou acessar aqui a solução. Algo muito legal que ela trabalha, né, que é a inteligência artificial. Como eu mencionei, né, eu tô na rua, tô correndo, mas meu cliente está ali aguardando um orçamento, eu não vou conseguir parar para digitar, então eu consigo vir aqui, ó, nesse campo de busca, tá? Aqui eu tenho um botãozinho que ele faz pesquisa de voz, que é a inteligência artificial. Você vai treinando ela, né? Você vai entregando dados, vai treinando ela. Então, quando eu faço uma pesquisa aqui, por exemplo, filé de frango, ela já me traz aqui para esse layout com os produtos, né? Que eu pedi para ela buscar. Outro fator interessante, quando eu posiciono aqui no meu chat e eu vou conversar aqui com a IA, eu posso trazer dados, por exemplo, eu quero fazer um pedido, né, de tantas unidades para o cliente aqui, Hospital de Itapecerica da Serra. Então eu quero
gerar um pedido para esse cliente. O código dele é o 1341 e esse é o meu cliente Hospital de Itapecerica da Serra. Quando eu dou aqui esse controle aqui, esse comando, né, para IA, A própria IA, né, vai fazer? a própria IA vai gerar esse orçamento para mim, né? Então, olha que legal. 4 cliques, eu tenho um orçamento pronto. Show! Ô Gra, então posso dizer que a forma de inserir um pedido, um orçamento também vai mudar, você vai ter menos energia, você às vezes está numa correria, você falando com a solução, você vai conseguir integrar um pedido. É isso. Exatamente. Então, você não precisa talvez ficar ali digitando código, você conversa, né? Você manda para a IA, ela é uma inteligência, ela vai criando as memórias. E imagina que legal, o teu cliente pedir um orçamento, você vier aqui na IA, colocar o produto que você quer, o cliente, Desce um e pouquinho, ele vai Gra. buscar. Aqui você consegue já fazer a impressão desse pedido, Olha que legal. você consegue enviar. Esse enviar, se você copiar esse link e de repente encaminhar ali no WhatsApp do teu cliente, tá? Ele vai conseguir enxergar exatamente. O cliente fala, me manda orçamento agora que eu estou numa reunião com a diretoria, ela quer aprovar, você não perde tempo, manda um link. Manda o link, o cara abre lá no WhatsApp dele. E uma coisa que sempre perguntam, Gra, Claudemir, eu tenho, sei lá, 3.000 clientes, só que é sempre as mesmas rotinas. O cliente ele consegue subir uma planilha no Excel e fazer um pedido assim em massa, digamos, dentro do ForSales, né? E se o B2B dele consegue fazer esse pedido diretamente, ele consegue abrir isso? Sim. Porque assim, às vezes, Claudemir, eu vou gastar a energia dos meus vendedores naqueles clientes que são mais consultivos. Aqueles clientes que já sabem o que quer, sei lá, todo mês 2.000 sacos de cimento, 70.000 blocos, ele já sabe o que ele quer. Então ele consegue inserir, ele vai ter um login, é isso? Sim, então quando o cliente está falando ali no B2C, né? Então ele vai dar o login e a senha. Sim. E o próprio cliente pode usar esses mesmos comandos que a gente utilizou aqui agora, a IA, né? Ele pode também fazer um upload, então ele tem um arquivo, uma planilha, e ele faz a importação dessa planilha, né? Ou a gente também pode pegar a ordem de compra deles, né? E fazer o upload aqui e vai gerar o orçamento. Essa solução, ela vai muito além, tá? Das funcionalidades de imputar o pedido. É uma solução que possibilita ali o vendedor fazer a gestão dos negócios dele, da carteira dele, das vendas, das metas. Show. Ele também tem um front-end ali de catálogo muito parecido com os marketplaces de mercado, Mercado Livre. Então só para me entender e colocar isso para a galera que está assistindo, Gra, se tiver uma promoção, essa empresa tem um kit lá, batente, amortecedor XPTO, ela pode colocar se tiver um front-end ali, ela mesma pode colocar ali a foto, disparar um cupom de desconto. E o próprio B2C usa isso. Sim. Entendi. A gente tem configurações aqui dentro da solução que permite, né, ele criar campanhas. Então, por exemplo, eu quero, tô com um produto novo, eu quero criar uma campanha e aí nas minhas redes sociais eu vou divulgar um cupom de desconto para os primeiros 100 clientes, né? Então ele é como se fosse uma solução de autogestão, a gente faz tudo configurável, né? Tabela de preço, clientes, condição de pagamento, com toda a regra de negócio, ela é configurável. Então veja bem, vê se eu estou certo. A ideia é que o teu cliente ele se sinta dentro da empresa. Exatamente. Que ele entre ali, que ele veja os produtos, que ele veja a promoção, que ele consulte preço. É isso. Exatamente. Então o vendedor e o cliente vão ter praticamente, né, as mesmas funcionalidades, porém o cliente ele não quer ficar esperando por ninguém. Ele tem autonomia de ir lá. Já sabe o que ele quer, já sabe conhece. O que ele quer, ele vai lá, ele compra, né? Se ele estiver na rua, ele usa a IA como uma aliada para ele gerar esses orçamentos. E aqui onde está os pedidos, aqui em pedidos, aquele orçamento que a gente acabou de gerar, ó, para o Hospital de Itapecerica da Serra. Tá aqui, ó, 5/2, às 15h45, esse aqui é o orçamento. Acho que a gente não demorou nem 3 segundos para gerar 4 cliques a gente gerou um orçamento. E aí você perdendo tempo,
planilha Excel, tendo lá 3, 7, 8 colaboradores dentro do back-office para reescrever um pedido dentro do RP, perdendo tempo, sendo que você pode ter uma solução confiável, armazenada em lugar seguro, intuitiva, moderna, com inteligência artificial. É isso, gente. Assim, então, eu acho que se você não acompanhar essa nova era IA, essa nova era de vender, né, ser mais consultivo, dar autonomia para o teu cliente, seja ele B2B ou B2C, eu acho que você vai ficar para trás. Esse é o meu... empresas que vendem, que têm maior lucratividade, conseguem acompanhar mais essa jornada tecnológica. Então, o For Sales está aqui para apoiar a tua organização, né? A gente vai dar um treinamento. Claudemir, mas poxa, meus vendedores, eu tenho um cara aqui que é muito antigo na organização, desde a época do papel de pão. Não se apegue nisso, né? Porque é uma solução muito fácil. A ideia é parecer justamente com e-commerce, porque o cara ali que está muitos anos na empresa, ele compra no Mercado Livre, ele compra em outras plataformas, então ele vai conseguir trabalhar com o For Sales tranquilamente. Exatamente. A tela, né, de navegação, assim, o front-end, a navegação, as funcionalidades, por exemplo, aqui quando eu cliquei na IA e pedi para fazer a pesquisa por voz, eu também tenho pesquisa completa, tipos de busca, né, por código de produto. É uma solução para organizações que têm multi-empresas, né, tem mais filiais. Então esse produto ele funciona muito bem até fora do Brasil, né? A gente tem clientes que têm empresas fora do Brasil. Então ela é uma solução multi-empresa, multi-idioma, de fácil usabilidade, de fácil entendimento e que conta com a IA, né, como aliada para automatizar o input, né, de pedidos, de orçamentos. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa live aqui. Eu quero agradecer vocês, agradecer todo o time pelo tempo. Obrigado, Marina, Nick, Gra. E assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Se você não está olhando o teu cliente, se você não está evoluindo tecnologicamente, você vai ficar para trás, né? Então acho que esse é o recado. Gra, você quer agradecer? Acho que a gente conseguiu trazer ali, especular um pouquinho mais dessa área que é gestão de vendas. Conseguimos mostrar um pouquinho também da nossa solução. A gente vai deixar ali os canais de contato. Quem quiser entender um pouco mais, conhecer um pouco mais da solução, nos procure, né? A gente está aqui, vai ficar muito feliz para tirar alguma dúvida, né? Esclarecer um pouquinho mais sobre a nossa solução. E se sobrou alguma dúvida, gente, esse carinha aí, o For Sales, ele vai ser integrado no teu RP, tá? Então todas as consultas não vai ser nada da NASA, tudo que está no teu RP vai aparecer nesse front-end, tá? Então ele vai fazer uma consulta rápida com o que tem de mais novo em linguagem aí, né? Em tecnologia. Então eu gosto muito dessa solução. Assim, a gente tem ajudado muitos clientes, ainda mais com o CRM integrado. Então perceba que você tem uma jornada de input de pedido, funil de vendas e até o momento que sai a proposta. Inclusive a gente consegue sair a proposta pelo nosso CRM aqui. Tá? Então você vai ter tudo isso integrado e certeza, redução de custo, você vai conseguir às vezes olhar lá para frente que você está perdendo tempo ali, gastando energia. Tá? Então esse é o nosso recado, a gente agradece, a Fabritech agradece todos vocês aí e logo mais acho que a gente vai ter outros encontros aí. Não sei se estou certo, estou errado. Marina? Abril. Já estão aqui. Eu falei para a Marina que o nosso passe é cara, direito de imagem, é brincadeira, gente. E aproveitem para seguir, né, os nossos canais, Facebook, Instagram, LinkedIn, compartilha com os colegas, né, compartilha com as pessoas que vocês acreditam que esse conteúdo vai ser bem relevante para eles e agradecemos a todos. Show, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.